Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vida em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 4, Platão e Amigos. E a gente vai continuar com a pergunta que não quer calar. Na verdade, a pergunta que Gary vai falar. Em que período de tempo Platão viveu? E a puxar. As pessoas discutem sobre isso, mas na verdade foi mais ou menos de 500 a.C. a 450 a.C. E o Gary, deixe-me ver o que diz a Wikipédia. Depois de uma pequena demora, uma das coisas que ela diz é: o local e época exata do nascimento de Platão são desconhecidos, mas é certo que ele pertenceu a uma família aristocrática e influente. E o Artin, vamos só dizer que ele não teve que trabalhar para ganhar a vida. E o Gary, não foi Platão o primeiro a falar sobre Atlântida? E a puxar, sim. Ele ouviu sobre ela de Sócrates e a trouxe à tona depois no diálogo que descreveu, chamado Timeu. Ele o escreveu como se um egípcio chamado Solon estivesse contando a respeito de Atlântida para alguém chamado Critias. Isso não importa, mas o que o diálogo disse era verdade. Houve de fato uma Atlântida no sonho e as pessoas que se reuniram na academia de Platão também estiveram juntas lá. Foi por isso que Sócrates se lembrou dela. Ele viveu lá, assim como seu aluno Platão e o aluno de Platão, Aristóteles, junto com Taques e Ícaros. Todos eles se conheciam na época da Atlântida. Plotino, um estudante dos escritos de Platão, que viveu 2 séculos depois dele, também esteve lá. Como você pode se recordar, Plotino foi aquele que surgiu com a ideia de que o bem supremo, a fonte de Platão, era um. E o Gary, sim, o bem é um. Cara, aqueles sujeitos tiveram vidas bem legais. E o Artin, algumas vezes foram bons tempos e em outras não foram. Essa é a natureza do sonho dualista. Atlântida acabou em violência e tragédia, uma vida não tão legal assim, afinal de contas. O que hoje são as Ilhas Canárias, das quais você iria gostar a propósito, porque são muito parecidas com Havaí, são parte dos remanescentes de Atlântida. Mas alguns dos remanescentes estendem-se por todo o caminho até o Triângulo das Bermudas. Platão escreveu que Atlântida estava além dos pilares de Hércules, o que hoje significaria o Estreito de Gibraltar. E o Gary, e o que exatamente aconteceu com a Atlântida? E o Artin, embora Atlântida fosse uma sociedade extremamente inteligente, originalmente fundada pelos seus ancestrais que não eram deste planeta, eles cometeram o mesmo equívoco que a sua civilização está cometendo hoje. Apesar de haver uma minoria muito espiritual e sofisticada, a maioria escolheu a dualidade do físico, ou materialista, ao invés do puro não dualismo do espírito. Lembre-se, só porque seres são inteligentes e avançados tecnologicamente, não significa necessariamente que sejam espiritualmente avançados. E o Gary, só porque são inteligentes não significa que também sejam espertos. Eu poderia nomear alguns PhDs que encontrei que usam palavras que parecem muito inteligentes, mas não são muito brilhantes. Gosto da citação de Einstein. A diferença entre a estupidez e a genialidade é que o gênio tem seus limites. E o Artin, lamentável, mas verdadeiro, no sentido ilusório das palavras. De qualquer forma, nós não vamos ficar falando muito sobre Atlântida. O importante sobre ela é, e essa também é a razão desta série de visitas, que exemplifica como a maioria das pessoas acha impossível ater-se ao não dualismo, especialmente ao puro não dualismo. Você até vê isso hoje com um curso em milagres. Parece que as pessoas farão qualquer coisa para não se aterem à mensagem, embora fossem ficar mais felizes se o fizessem. Para elas, tudo isso é só um lembrete, um toque. Em relação à Atlântida, os seres no poder inventaram uma forma de energia gratuita que era ilimitada e poderia ser usada para o bem. Mas um grupo de pessoas perturbadas encontrou uma maneira de transformá-la em uma arma. Elas pensaram que isso lhes daria poder. E o Gary, você quer dizer como o que fizemos com a energia nuclear? E a puxar. Sim, em vez de usá-la para o bem, as pessoas a usaram para
provar ainda mais a insanidade da espécie. Ela foi usada para fabricar armas que poderiam destruir o planeta e ainda poderiam destruí-lo hoje em dia. E o Gary, você está fazendo uma previsão? E a Porchat, não vamos fazer previsões agora, exceto esta única. E é a mesma coisa que lhe dissemos nos anos 90. O roteiro do ego no futuro será mais do mesmo, exceto que será maior, mais rápido e mais assustador. Esse roteiro tem que ser maior. Esse é o anseio do ego. Tem que parecer mais importante do que o que veio antes, para que você seja enganado para acreditar nele. Sem sua crença, o ego não é nada. A diferença entre a maioria das pessoas e pessoas como J e B, até mesmo na época de Platão, quando eles foram Ícaros e Táxis, é que eles não eram levados pelas aparências. Eles viam além das aparências, reconhecendo-as como a farsa que eram. Atlântida foi destruída pela ignorância, ganância e a violência resultante. A meta do ego é sempre assassinato. Por quê? Porque se você pode ser ferido ou destruído, significa que é um corpo. E se for um corpo, todo o sistema de pensamento de separação do ego é verdadeiro. Então, mesmo quando aparentemente nasce de novo em um corpo diferente, novamente pensará que o corpo é você. É um ciclo sombrio que só pode ser encerrado pelo desfazer, não pelo refazer. E o Gary, uma pergunta rápida antes que eu me esqueça. Vocês explicaram a conspiração de 11 de setembro no terceiro livro, e como os aviões que bateram nas torres não eram aviões reais, com pessoas dentro, e também como os prédios implodiram. Mas desde então as pessoas têm me perguntado, o que aconteceu com as pessoas que estavam nos aviões? E a Porchat, em primeiro lugar, não havia tantas pessoas nos aviões originais como é comum. E um deles foi visto pousando em Minneapolis. Alguns dos passageiros tinham sido selecionados com antecedência. Todos eles receberam ofertas de muitos milhões de dólares e um lugar no programa de proteção à testemunha. Alguns deles ficaram satisfeitos em aceitar, outros não. Estes foram convencidos de que seria bom aceitar por meio de intimidação e até por espancamentos em alguns casos. A maioria acabou concordando, mas mais ou menos 20% foram silenciosamente afastados e desapareceram. E estou sendo educada. Isso foi há bastante tempo. Alguns tentaram aparecer, por assim dizer, e foram eliminados. O resto foi de maneira lenta, mas certa, assassinado. Eles pensaram que teriam uma vida longa e rica, mas a CIA e os poderes por trás dos bastidores não iriam se arriscar. E o Gary, então todos já se foram. E a Porchat, sim. Você se lembra de como a maior parte das testemunhas do assassinato de JFK foi morta dentro de poucos anos? E o Gary, com certeza. E a Porchat, é a mesma ideia. E o Artin, continuando, nas próximas semanas queremos que você pense sobre o quão inflexíveis Ícaros e Táxis se mostraram, mesmo na presença de um grande filósofo como Platão. Para eles, a verdade tornou-se o que era importante. Eles decidiram colocar sua crença onde ela era justificada, não nas aparências. E depois de todos esses anos conosco e com o curso, você já sabe o quanto o curso é incansavelmente inflexível. Fique bem, meu amigo, e dê nosso amor a Cindy. Ela é muito dedicada ao curso, é maravilhoso de se ver. E o Gary, vocês se importam se eu perguntar mais uma coisa? Mas eles já tinham ido. Percebi que meus professores sabem o que é melhor para mim, mesmo quando eu não sei. Eles voltariam justamente quando tivessem que voltar, e eu lhes perguntaria exatamente o que o Espírito Santo gostaria que eu perguntasse. Não apenas para mim, mas para quem mais as ideias pudessem ser úteis. Alguns dias depois, em um maravilhoso domingo da Califórnia, Cindy e eu tiramos o dia para dirigirmos por uma área costeira. Ficamos pulando de praia em praia, de cidade em cidade, até Huntington Beach e de volta a Redondo Beach, que eu chamo de praia redundante como uma piada. Hermosa Beach e Mahatma Beach. Foi um daqueles dias perfeitos, quando tudo dá certo, desde as pessoas até o clima, as paisagens e os acontecimentos. Tudo perfeito. Nós nos sentimos muito bem. No caminho de volta,
Paramos na Marina del Rey e encontramos um lindo lugar perto do oceano para jantarmos. Era cedo, então tivemos sorte e conseguimos uma mesa próxima à água, de onde podíamos ver o pôr do sol. Pedimos nossa comida e estávamos apreciando a vista. Aí, por alguma razão, Cindy decidiu conferir suas mensagens no telefone. Enquanto ouvia as mensagens, vi o sorriso meigo em seu rosto ser substituído por um olhar de horror. O meio-irmão de Cindy, Jeff, com o qual ela cresceu e do qual era muito próxima, tinha morrido em um acidente, enquanto Cindy tentava entrar em contato com seu pai e sua madrasta. Alice parecia que a vida tinha parado. Ser confrontado com a morte de um ente querido é um sentimento angustiante e desesperador. Pensando naquele dia, foi uma lição extrema de dualidade. Em um segundo estávamos apreciando um dia fantástico. No segundo seguinte, o sonho de morte do ego dar um murro na sua cara. Fizemos tudo o que podíamos para lidar bem com a situação, mas nunca parece ser suficiente. Mesmo assim, fizemos o melhor que podíamos. Jeff era alguém que eu estava apenas começando a conhecer. Estranho vê-lo partir tão cedo porque pensei que fosse conhecê-lo melhor. Nós dois tocávamos guitarra. Aliás, eu penso que ele era um guitarrista mais procurado em Las Vegas e eu queria tocar com ele. Algum tempo depois de Jeff e eu nos conhecermos, aconteceu algo que foi uma surpresa feliz para todos nós. Ele tinha lido meu primeiro livro e estava começando a estudar o curso. A mãe de Jeff, Alice, depois de visitá-lo um dia, telefonou e expressou emocionalmente sua gratidão a mim. Ela nunca tinha visto o filho tão pacífico. Uma mãe conhece seu filho. Ela sabia que tinha acontecido uma transformação. Fui realmente atingido por essa enorme lição de dualidade, mas não apenas pela parte negativa dela. Conforme as semanas após a morte de Jeff passaram, houve um tributo a ele em Las Vegas, do qual nós participamos. A maior parte da comunidade de entretenimento de Vegas apareceu e pagou seu tributo, fazendo o que sabia fazer de melhor, apresentando-se. Foi provavelmente um dos melhores concertos naquele ano. Cindy foi convidada como uma cantora de destaque e falou emocionada sobre sua infância com Jeff. Muitos dos músicos presentes disseram que o tributo foi a melhor coisa que já aconteceu para a comunidade de entretenimento de Vegas. Pessoas que não tinham se falado em anos reuniram-se e renovaram sua amizade. Outras se encontraram e se tornaram amigas. Algumas pessoas da família de Jeff, que também não se falavam há anos, terminaram o dia se abraçando. Parecia que ele ainda estava ajudando seus amigos e sua família, embora seu corpo não estivesse mais ali. Mais ou menos um ano depois, percebi que a mesma experiência que tive com meus pais estava se repetindo com Jeff e seus amigos e sua família. Sim, estávamos de luto e deveríamos estar. É melhor ser normal quando isso é requerido, mas havia algo mais. Um dia, a dor que você sente por aquele que parece ter perdido desaparece, mas o amor não. Sempre estará lá. O amor é real, a dor não é. E não é interessante que a coisa mais real que temos em nossas vidas é algo que não podemos ver? Não é possível ver o amor. Podemos vê-lo em ação, mas não podemos ver o amor por trás de tudo. Isso também é verdadeiro sobre o reino do céu. Não se pode vê-lo com os olhos do corpo. Mesmo assim, é a única coisa real que existe. Retornaremos ao mundo que atualmente não podemos ver, embora possa ser temporariamente experimentado, mesmo enquanto parecemos estar aqui. Depois, virá uma experiência permanente na qual haverá apenas a realidade, uma consciência de um estado constante de unicidade, e a única coisa real, amor, será tudo o que restará. E a gente termina aqui o capítulo 4, lembrando dessa frase. E a única coisa real, amor, será tudo o que restará. Que ela fique no teu coração, gravada como uma flor. Até a próxima!